Outubro de 2024. Camaçari, Bahia. Presidente da República, governador, ministros, vice-presidente. Todos sorrindo, apertando mãos, tirando foto ao lado de executivos chineses. O Brasil acaba de entregar um terreno de 4,6 milhões de metros quadrados. Isenções fiscais garantidas até 2032. E 5,5 bilhões de reais em investimentos. Tudo isso para a chinesa BYD fabricar carros elétricos no Brasil. Agora volta comigo, 50 anos. 1974. Salão do Automóvel de São Paulo. Um engenheiro brasileiro, sozinho, sem comitiva, sem ministro, sem câmera de TV. Apresenta ao mundo o primeiro carro elétrico da América Latina. O nome dele? João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. O nome do carro? Itaipu. O Itaipu tinha 60 a 80 km de autonomia. Pesava 780 quilos. Era lento, era limitado, mas era real. E a visão por trás dele era décadas à frente do seu tempo. João Gurgel não queria só vender um carrinho elétrico. Ele queria criar frotas compartilhadas em cidades médias, 40 anos antes da Uber existir, alimentadas por energia hidrelétrica, limpa. Ele queria transformar Itaipu, a usina, em combustível para Itaipu, o carro. Gurgel não queria vender um produto, ele queria criar um sistema inteiro. Mas o que o governo brasileiro fez com essa visão? Matou. Existe um conceito em inovação chamado Ecosystem Innovation, inovação de ecossistema. Foi formalizado pelo professor Ron Abner, de Dartmouth. A ideia é simples e forte. Não importa quão genial seja o seu produto. Se o ecossistema ao redor dele não existir, ele morre. Tomadas nas ruas, incentivos fiscais, regulação favorável, fornecedores. Tudo isso é o ecossistema. Gurgel tentou criar o ecossistema. O Estado brasileiro o destruiu. A BYD, ela chegou com o ecossistema pronto debaixo do braço. E o Estado brasileiro abriu as portas. Isso não é só história, é um padrão. E se você não entender esse padrão, vai continuar aplaudindo quem copia e ignorando quem cria. Eu vou te mostrar 3 coisas que nenhum resumo de inteligência artificial vai te entregar. Primeiro, o episódio exato em que o governo vetou a instalação de tomadas elétricas nas ruas da cidade onde estava Gurgel, em 1976. Quem vetou e a justificativa absurda que usaram. Segundo, os números reais. Enquanto o Proálcool recebia 5,9 bilhões de dólares em subsídios, quanto o governo investiu no carro elétrico brasileiro? 0. E terceiro, o framework que explica por que isso não é azar. É um padrão que se repete em toda a inovação que morre antes da hora. Fica comigo. João Gurgel não era um sonhador de garagem. Era engenheiro formado pela Poli da USP. Fundador da Gurgel Motores, a única montadora 100% brasileira da história deste país. Antes do Itaipu, ele já tinha criado o Chavante e o Tocantins, carros projetados e fabricados inteiramente no Brasil e pensados para a realidade brasileira. Em 1974, ele apresentou o Itaipu E150, um minicarro urbano com motor elétrico de corrente contínua, 3 kW de potência, 120 volts, 10 baterias de chumbo ácido ligadas em série. 320 kg só de bateria. Autonomia de 60 a 80 km. Velocidade máxima de 50 a 60 por hora. Recarga de 8 a 10 horas na tomada. Parece pouco? Era 1974. Não existia bateria de lítio comercial. Não existia a Tesla. Não existia nada parecido no mundo. E mesmo assim, Gurgel já pensava em sistema. A visão dele era criar mobilidade urbana sustentável. Frotas de minicarros elétricos circulando em cidades de médio porte, redes de recarga pública via parcerias com prefeituras e concessionárias de energia, tudo alimentado pelo potencial hidrelétrico que o Brasil já tinha de sobra. Ele não queria competir com a Volkswagen, ele queria criar uma categoria nova, um futuro que o mundo só iria entender muito tempo depois. E ele não parou no protótipo. Em 1981, Gurgel evoluiu o projeto. Nasceu o Itaipu E400. Um furgão utilitário, motor Vilares de 10 kW, quase o triplo da potência do E150. 8 baterias, 96 volts, autonomia de 80 km, velocidade de 75 por hora, câmbio manual de 4 marchas e capacidade de carga de 400 kg. Isso não era brinquedo, era um veículo de trabalho. E sabe quem comprou? Telebrás, Telesp, Souza Cruz. Cerca de 76 unidades vendidas para frotas reais de empresas reais. Gurgel estava provando que funcionava, que havia mercado, que havia demanda. Então o que deu errado?
1975. Crise do petróleo. O mundo entra em pânico. E o governo Geisel faz uma escolha. Uma escolha que iria definir o destino energético do Brasil por décadas. Pró-álcool. Álcool de cana-de-açúcar como combustível. Presta atenção nesses números. Investimento público total no pró-álcool entre 75 e 90. 5,9 bilhões de dólares. 56% de todo o investimento do programa veio direto do Estado brasileiro. Pico de quase 2 bilhões de dólares só em subsídios creditícios entre 1978 e 1982. Empréstimo do Banco Mundial, 250 milhões de dólares. Financiamento barato para as usinas. Paridade de preços garantida pelo governo. 5,9 bilhões de dólares para queimar cana. E para o carro elétrico brasileiro, quanto o governo investiu? Zero, literalmente zero. Gurgel pediu financiamento especial ao BNDES. Negado. Pediu isenção de IPI e ICMS para o Itaipu. Negado. Pediu tarifa reduzida de energia para a recarga fora do horário de pico. Negado. Pediu ao menos placas definitivas para seus protótipos. Só conseguiu placas de experiência. O próprio João Gurgel declarou em entrevista à revista Quatro Rodas, e eu cito: o pró-álcool foi uma opção política errada, priorizando o açúcar em vez da eletricidade hidrelétrica abundante. O governo vetou nossa rede de recarga em Rio Claro, boicotando o elétrico nacional. Ele sabia, ele disse, ninguém ouviu. Mas o episódio mais revoltante dessa história vem agora. Em 1975, Gurgel fechou uma parceria com a prefeitura de Rio Claro, no interior de São Paulo, e com a CESP, a Companhia Energética de São Paulo, que era estatal na época. O plano era simples e genial: instalar 20 a 30 tomadas de recarga pública nas ruas e praças da cidade. Tarifa fora de pico. Frota experimental de táxis e veículos leves elétricos. Era a primeira rede de recarga de carros elétricos da América Latina, em 1975. E o que aconteceu? Veto. O Ministério de Minas e Energia, através da Diretoria de Eletricidade, junto com a própria diretoria executiva da CESP, sob ordem do governo Geisel, vetou o projeto. A justificativa oficial, vou ler aqui para você. Falta de infraestrutura nacional para veículos elétricos. Risco de sobrecarga na rede sem padrões estabelecidos. Foco em álcool como matriz estratégica após 1973. Você entendeu isso que acabou de ouvir? O governo disse que não podia criar infraestrutura para carros elétricos, porque não existia infraestrutura para carros elétricos. Isso tem um nome: profecia autorrealizável. Você mata o futuro e depois diz que ele nunca existiu. 50 anos depois, outubro de 2024, Camaçari, Bahia. O mesmo país que vetou 30 tomadas em Rio Claro entrega para a chinesa BYD o seguinte pacote: 1. Terreno de 4,6 milhões de metros quadrados, a antiga fábrica da Ford, doado pelo governo da Bahia. 2. Isenção total de ICMS via programas Proalto e Desenvolve, garantida até 2032. 3. Redução de 30% no IPI federal para veículos elétricos. 4. Isenção de IPVA para compradores de elétricos até R$300 mil. 5. Crédito presumido de ICMS e prioridade para fornecedores locais. Investimento total da BYD: 5,5 bilhões de reais. Capacidade projetada de até 600 mil veículos por ano. Empregos estimados entre 5 e 20 mil. E quem estava na inauguração? Lula, Alckmin, o ministro Rui Costa, o governador Jerônimo Rodrigues. Todo mundo sorrindo, todo mundo aplaudindo. Agora me diz, quando o João Gurgel perdia uma fração disso, quem estava lá? Ninguém. Vamos colocar os números na mesa, porque a ironia fica ainda mais forte quando você vê a comparação tributária. Gurgel, anos 70 e 80, IPI de 35% a 45%, ICM de 17% a 25%, TRU e IPVA plenos, sem nenhuma isenção. Resultado, o custo final do carro ficava 60% a 80% acima do custo de produção, só em impostos, sem nenhum incentivo, nenhum financiamento especial, nada. Agora, BYD, 2024. Terreno doado, valor estimado, R$500 milhão. Economia total estimada para a BYD e seus compradores, 50% a 70% em benefícios fiscais. Resumindo, o pioneiro brasileiro pagava 70% de imposto. A multinacional chinesa recebe 70% de desconto. Isso não é política industrial, isso é uma confissão de fracasso, com 50 anos de atraso.
E se você quer entender por que o carro chinês consegue chegar aqui custando metade do nosso, eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. O link vai aparecer aí na tela para você agora. Agora, se você quer ir além da indignação e entender o padrão por trás disso, esse bloco é para você. Em 2012, o professor Ron Edner, da Tuck School of Business, em Dartmouth, nos Estados Unidos, publicou um livro chamado The Wide Lens, a lente ampla. Nele apresenta o conceito de Ecosystem Innovation, inovação de ecossistema. A ideia central é essa: a inovação não é apenas o produto, é o sistema inteiro ao redor dele. Para um produto inovador sobreviver, ele precisa de duas coisas. Primeiro, co-inovações, tecnologias complementares que evoluam junto com o produto. Segundo, uma cadeia de adoção funcional, ou seja, todos os elos entre o produto e o consumidor final precisam funcionar. Fabricante, distribuidor, regulador, infraestrutura, financiamento, tudo. Pensa assim: de que adianta ter o melhor carro elétrico do mundo se não existe tomada na rua? Se o governo taxa igual a um carro a combustão? Se não tem fornecedor de peças? Se o banco não financia? O produto morre, não porque é ruim, mas porque o ecossistema não existe. E é exatamente isso o que aconteceu com o Gurgel Itaipu. Olha o diagrama. Infraestrutura de recarga, vetada em Rio Claro. Incentivos fiscais, zero, enquanto o Proálcool recebia 5,9 bilhões de dólares. Regulação hostil, toda a política energética focada em álcool. Supply chain de baterias, inexistente. Chumbo ácido de 320 quilos com 60 km de autonomia. Não porque Gurgel era incompetente, mas porque bateria de lítio comercial simplesmente não existia em 1974. O Itaipu como produto funcionava. 76 unidades foram vendidas para a Telebrás, Telesp, Souza Cruz. Havia demanda real. Mas os 4 pilares do ecossistema estavam quebrados, todos eles ao mesmo tempo. Agora olha a BYD, infraestrutura global, baterias de íon de lítio com mais de 300 km de autonomia, recarga rápida, incentivos 5,5 bilhões de reais, Proalto, ICMS, IPVA, terreno doado, regulação favorável, metas ESG, transição energética, pressão internacional, supply chain verticalizada, da mina de lítio na China até a linha de montagem em Camaçari. Adner chama isso de The Wide Lens, a lente ampla. Se você olha só para o produto, Gurgel fracassou. Mas se você abre a lente e olha para o ecossistema, Gurgel foi assassinado. E a BYD não está vencendo porque é melhor. Está vencendo porque o ecossistema finalmente existe. 50 anos depois, construído por outros, financiado pelo mesmo Estado brasileiro que destruiu Gurgel lá atrás. Vamos fazer um exercício de imaginação? E se em 1975 o governo Geisel tivesse investido no Itaipu o equivalente a 1% do que colocou no Proálcool? Não uns 5,9 bilhões, só 1% disso, uns 59 milhões de dólares. E se aquelas 30 tomadas em Rio Claro tivessem sido instaladas? E se a CESP tivesse oferecido tarifa fora de pico? E se o BNDES tivesse financiado uma linha de produção de 500 unidades? 1976, primeira rede de recarga pública do mundo, no Brasil. 1985, exportação de veículos elétricos brasileiros. 2024, Brasil como líder global em mobilidade elétrica. Ficção? Talvez, mas não mais ficção do que seria dizer lá em 1975 que um dia a China ia fabricar carros elétricos no Brasil com dinheiro do governo brasileiro. João Gurgel morreu em 2005, aos 79 anos. Não viveu para ver a Tesla nem a BYD em Camaçari. Não viveu para ver o mundo finalmente chegar onde ele já estava meio século antes. A falência, em 1994, ele declarou: sem apoio federal, o Itaipu ficou como protótipo, enquanto multinacionais importam hoje com incentivos. 30 anos depois dessa frase, ela se tornou profecia. A lição desse episódio não é coitado do Gurgel. É maior que isso, muito maior. O padrão de Ecosystem Innovation se repete em toda a inovação que morre antes da hora. O produto pode ser genial, mas se o ecossistema, governo, infraestrutura, regulação, fornecedores não inovar junto, o produto vira nota de rodapé na história. E o mais perverso, quando o ecossistema finalmente amadurece, quem colhe o fruto não é o pioneiro, é quem chega depois, com capital, com escala, e com o tapete vermelho que o pioneiro nunca teve. Isso vale para o Gurgel, vale para a Xerox, que inventou a interface gráfica e viu a Apple lucrar com ela. Vale para a Kodak, que inventou a câmera digital e morreu por causa dela. Vale para qualquer inovador que está assistindo esse vídeo agora e se perguntando por que ninguém apoia a ideia dele.
A resposta quase sempre não é o produto, é o ecossistema. E a pergunta que fica é: quantos gurgéis o Brasil está matando agora mesmo, enquanto prepara o tapete vermelho para o próximo que vai chegar de fora? E se você quer ver como esse padrão de sabotagem se repete até hoje, com a taxação de 35% sobre elétricos chineses em 2024, assiste a esse outro vídeo. É a continuação direta dessa história. O Brasil errando de novo, com os mesmos argumentos 50 anos depois. Te vejo no nosso próximo episódio. Eu sou Marco de Carvalho. Essa foi mais uma Batalha da Inovação. Muito obrigado pela atenção e sigamos inovando.